Sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa série Mente Transformada. Nós estamos com o episódio de hoje e no primeiro bloco nós iremos falar sobre os pensamentos que estão ocupando a sua mente e moldando a sua vida. Muitas das vezes você é uma mulher que é cristã, que serve a Deus, que conhece a palavra de Deus, mas que ainda não conseguiu ter uma vida próspera, uma vida com leveza, uma vida com tempo de qualidade, com descanso e com lazer. E isso acontece porque os seus pensamentos estão moldando a sua vida. Nós sabemos pela palavra de Deus, baseado em Romanos 12, versículo 2, que nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo e muito menos aos pensamentos deste mundo. A Bíblia vai dizer em Colossenses 3 que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Devemos pensar naquilo que o Senhor tem para nós, nos planos de Deus para a nossa vida. Mas por que que muitas mulheres ainda sofrem com pensamentos? Muitos pensamentos que estão moldando não só a sua mente, mas a sua própria vida. Ai, Amanda, nada do que eu faço dá certo. Ai, Amanda, eu não sou boa nisso. Ai, eu não consigo fazer, eu não sei fazer. Peraí, quem foi que disse isso? Isso é uma verdade sobre você? Isso faz parte da sua identidade? Ou são seus pensamentos que estão moldando não só a sua mente, mas também a sua vida? E isso está desencadeando bloqueios emocionais. Isso está te impedindo de avançar, de prosperar, de viver as promessas de Deus para a sua vida, de pregar a palavra, de fazer a obra de Deus, de evangelizar. Muitas das vezes você está parada, estagnada, e não é porque tem algo acontecendo ao seu redor. Na verdade, a maior guerra está na sua mente. E eu preciso dizer para você que a nossa mente ela não pode ser um campo de batalha, porque a partir do momento que a nossa mente ela está nesse campo de batalha, nessa guerra de pensamentos, sentimentos e a sua alma ali ferida, angustiada, sem socorro, sem cuidado, o que que acontece com você? O seu corpo também se sobrecarrega, você fica cansada, você adoece emocionalmente, espiritualmente, o seu físico também padece. Então, logo você está em um campo minado. E que campo minado é esse? A sua própria mente. Então, quando na verdade é a palavra de Deus que deveria moldar a sua vida, agora a sua mente está sendo, vamos dizer que regida pelos seus próprios pensamentos. E pensamentos que não são de Deus, pensamentos que não são os pensamentos que Deus tem para a sua vida, mas muitas das vezes são bloqueios emocionais que você carrega, feridas invisíveis, insegurança, medo, comparação. Muitas das vezes você é alguém travada, você está ali servindo, você está ali trabalhando no automático, mas você sabe que tem um bloqueio ali. Você sabe que tem algo que ainda te impede de avançar, de viver aquilo que Deus tem para você. E muitas das vezes o maior inimigo aí, infelizmente, é o campo de batalha que está na sua mente. É a autossabotagem. Quando eu comecei a estudar sobre reprogramação mental, a gente identifica que nós temos sabotadores. A gente se auto-sabota. E por que que muitas mulheres se auto-sabotam? Porque elas carregam crenças limitantes, medo, questões que vieram da infância, traumas, inseguranças. Isso faz com que essa mulher, ela se auto-sabote, ela se compare, ela não avance, ela não cresça. Por quê? Porque ela está sempre se auto-sabotando. Ela tem tanto medo da crítica, ela tem tanto medo da opinião dos outros, ela tem tanto medo de errar, de não conseguir avançar, que ela se auto-sabota. Quando a gente diz, olha, você tem talento para fazer isso, olha, Deus está te chamando para tal coisa, ela diz, não, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Por que que essa mulher carrega isso? Sabotadores, crenças limitantes, traumas, dores, feridas invisíveis que não foram tratadas nessa mulher. Então, tudo isso se torna um campo de batalha na mente dela. Ela acorda todos os dias no automático, faz tudo o que é para fazer, mas ela não consegue avançar.
Ela não consegue fazer nada novo. Hoje é 1º de junho e tantas mulheres planejam, se organizam, se cobram porque já chegou a metade do ano e não fez isso, não realizou, não deu tempo, não deu conta. Só que, na verdade, não é a falta de planejamento que está faltando, gente. Não é a falta de organização, muitas das vezes, mas é a falta de uma mente transformada, de uma mente que esteja pensando nas coisas que são do alto. A Bíblia vai dizer que o Senhor não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia, que Ele nos deu agora é o Espírito Santo, onde nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é observar a nossa mente. Eu quero perguntar para você que está aqui na live, você que está entrando aqui agora ao vivo no Instagram, como está a tua mente hoje? Será que é uma mente que está sendo transformada pela palavra ou é uma mente que está vivendo em um campo minado, em um campo de guerra, onde você luta todos os dias para sobreviver emocionalmente? Você está no automático. E que automático é esse? Você faz a mesma coisa todos os dias, mas nunca se prioriza, nunca se cuida, nunca impõe limites, nunca aprende a dizer não. Você está sempre ali querendo agradar todo mundo, a síndrome da boazinha. Você está sempre ali se cobrando, reclamando da vida, da sua história, mas você não entende que o grande problema aí é uma mente que está em guerra, um campo de guerra. Então, o que nós não podemos fazer é deixar que isso se torne um padrão. Porque o nosso cérebro, ele é moldado de acordo com aquilo que achamos que é normal, que é justamente o padrão. Então ele se acostuma com aquele padrão, muitas das vezes não é saudável, mas aquilo acaba moldando a nossa vida. Então eu preciso te dizer, a sua vida, ela não deve ser moldada pelo padrão do mundo, pelo padrão do pensamento do mundo e pelo padrão dos seus próprios medos, das suas crenças limitantes, dos seus bloqueios emocionais. Você precisa seguir em novidade de vida, como nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando há uma necessidade, a gente passa por medicamento, por terapia, novos hábitos, a gente começa a buscar intervenções tanto de Deus, mas também de forma especializada. Mas você precisa fazer algo para que esse campo minado acabe hoje, acabe agora. Você não pode viver no automático, você não pode viver o tempo todo em guerra emocional, sempre acordando e dormindo do mesmo jeito, nada mais te dá prazer, você não consegue se alegrar com nada. Você orou tanto pedindo a Deus um trabalho, uma casa, uma família, mas você não consegue se alegrar com nada disso. Por quê? Porque a sua mente é um campo minado. Você está sempre pensando naquilo que não é do alto. Então, hoje, a sua maior dificuldade é justamente em pensar em coisas que são do alto, como está escrito em Colossenses 3. Só que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A nossa mente agora está sendo renovada pela palavra. Por isso a importância de trazer Romanos 12 para a nossa vida. Então, nós precisamos entender isso e dizer, Senhor, a minha mente precisa ser renovada. Amanda, qual é o segredo para ter uma mente renovada, transformada pela palavra? É justamente o exercício diário da palavra de Deus na nossa vida. É você ler, estudar e repetir ela para si mesma. Eu conheço mulheres que foram acompanhadas por mim no atendimento terapêutico que venceram traumas, traumas de ir ao dentista, traumas de falar em público, traumas de palestrar, de pregar. E como que essas mulheres venceram esses medos? Através da reprogramação mental por meio da palavra de Deus. Eu ensinei para elas de forma bíblica e terapêutica e também científica a repetir todos os dias os versículos que elas precisavam para vencer seus bloqueios. Um exemplo disso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você acorda e você diz, eu não vou dar conta de mais um dia. Eu não vou conseguir levantar dessa cama. Eu não vou conseguir vencer essa depressão. Eu não vou conseguir vencer essa ansiedade. Aí você lembra do versículo que o apóstolo Paulo falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Amanda, eu tenho que trabalhar, mas eu preciso falar em público e eu tenho medo de falar em público e a minha mente fica um campo de guerra e isso está me moldando. Eu não consigo falar, eu fico com falta de ar, eu tenho medo, eu fico me tremendo, eu começo a suar e eu não consigo sair do lugar. E aí eu falo para você, usa mais uma vez o versículo bíblico e reprograma a sua mente. A renovação da mente vem através da palavra e a gente vai, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor não me deu um espírito de temor, mas de ousadia, de equilíbrio, de amor. Então o Senhor está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio, ele é minha fortaleza. Então ele vai colocar a palavra dele na minha boca e eu vou falar. Eu vou ir, eu vou em nome do Senhor, como Davi foi, um menino pequeno. Mas ele foi em nome do Senhor e derrubou aquele gigante, porque ele não deixou que a sua mente se tornasse um campo minado. Porque Davi não deixou que a sua mente fosse um campo de guerra, mas na sua mente ele era vencedor. Na sua mente ele podia tudo no nome do Senhor. Na sua mente ele era escolhido. Na sua mente ele era um filho do Deus vivo. Na sua mente ele sabia que iria derrubar qualquer gigante. Na mente dele, ele matava urso, ele matava leão. Ele entendeu que na mente dele o Senhor reinava e que ele podia todas as coisas. Então ele disse: olha, Golias, tu vens a mim com lança, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor. E ele foi no nome do Senhor e ele venceu aquele gigante. Agora eu pergunto para você: se aquele menino tivesse um campo minado na mente dele, ele iria vencer algum gigante? Não, porque o maior gigante seriam seus sabotadores. O maior gigante ali seriam os seus próprios pensamentos, medos, insegurança, timidez. Então, ele deixou que a sua mente fosse um jardim do Senhor, um jardim regado, onde ele ali cria no poder do Senhor. E ele apenas foi, ele foi no nome do Senhor. Então, hoje, o grande problema de uma mente que não é transformada pela palavra, ou em uma mente que vive nesse campo de guerra, é justamente porque ela está presa muitas das vezes à pressa, ela está presa muitas das vezes às raízes que não foram tratadas. Muitas das vezes ela está presa aos traumas que não foram tratados. Essa mente está presa a frustrações, decepções, dores que não foram tratadas, feridas invisíveis que não foram tratadas. Então, de fato, aquela mente ali está em estado de um campo de guerra. Então, o que que acontece com uma mente dessa? Ela perde a sensibilidade aquilo que o céu libera. Ela não consegue assimilar aquilo que a palavra revela. E ela está sempre sendo guiada pelas suas próprias emoções, pelos seus próprios pensamentos. E isso molda a sua vida. Amanda, por que que eu não consigo ter resultado? Por que que eu não consigo avançar? Porque isso molda a sua vida, os seus próprios pensamentos. Então eu te convido a pensar nas coisas que são do alto. Eu te convido a crer no que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Então, não é à toa, não é à toa que o Senhor está nos chamando nesse tempo para viver essa série, sabe? A viver esse momento de ter uma mente transformada. A gente precisa parar de correr, a gente precisa parar de ter pressa, precisa parar de murmurar, precisa parar de questionar, sabe por quê? Porque isso também molda a nossa vida. Quanto mais você murmura, mais você atrasa. Quanto mais você reclama, mais você não avança. Quanto mais você questiona, você não acessa aquilo que o céu tem para você e a sua mente fica ali, naquele campo de guerra, e você não consegue ter clareza daquilo que Deus tem para você. Você não consegue compreender o que a palavra de Deus está liberando sobre a sua vida. Eu preciso te dizer que a primeira coisa que a gente tem que fazer é diminuir a pressa. Diminuir a pressa. Por quê? Porque Deus não está correndo. Então a gente não precisa fazer nada para alcançar Ele.
A gente precisa se derramar aos pés dele e entender aquilo que ele quer tratar conosco. Nós precisamos entender justamente isso. Então, o primeiro problema da renovação da nossa mentalidade foi justamente nos apegar à superficialidade, a pensar nas coisas que são daqui, essa pressa, essa ansiedade, essa sobrecarga emocional de querer dar conta, de querer ter tudo, de querer fazer do nosso jeito. Tudo isso vai justamente sendo um empecilho, um impedimento, uma pedra, um embaraço para que a nossa mente seja renovada, para que possamos viver o nosso chamado. A gente sempre fica na superficialidade, na autossabotagem, na pressa, no automático. E aí o que que acontece? O modo sobrevivência é ativado no nosso cérebro e você fica sobrecarregada, estressada, ansiosa, porque não consegue dar conta, não consegue descansar. Mulheres que não conseguem descansar, mulheres que não param para respirar, mulheres que não param para se cuidar. Por quê? Porque elas vivem justamente nessa guerra. E não é só uma guerra espiritual, como está escrito em Efésios 6, é uma guerra na mente, é um campo minado, mas a sua mente precisa ser um jardim regado onde o Senhor é que rega as tuas raízes, onde o Senhor é que cura as suas raízes e traz remédio para a sua alma. Então nós precisamos ter muito cuidado com a sobrecarga. A síndrome da sobrecarga é justamente um mal deste século, porque ela tem causado grandes impactos nas pessoas, não só em mulheres, mas em toda uma geração. Então, o que que acontece? Causa prejuízos pessoais, prejuízos profissionais, familiares e até espirituais. Então, essa síndrome da sobrecarga, ela acontece justamente dessa mente que está aí acelerada, ansiosa, preocupada, correndo, que não descansa em Deus, que não descansa naquilo que o Senhor tem ou no processo do Senhor. Então, essa mente se torna um campo de guerra, um campo minado, e logo vem a síndrome dessa sobrecarga, que acaba afetando a sua vida, o seu emocional, o seu corpo, a sua estrutura, o seu sistema nervoso. Certa vez, uma aluna perguntou para mim porque que depois que ela finalizou a formação TCI, que é o nosso curso em terapia cristã integrativa, ela parou de ouvir os áudios no modo acelerado. E ela estava muito mais calma e mais tranquila. E eu falei, porque o conteúdo da formação estabilizou e regulou o seu sistema nervoso. Você vivia no automático, acelerada, cheia de sobrecarga. Então você viu que através da TCI, da neurociência, de tudo aquilo que a gente traz com base bíblica e com autoridade, regulou o seu sistema nervoso. E isso é real, isso é científico. Então essa sobrecarga, ela se torna física e ela justamente traz esse sentimento, né, de pressa, é um pensamento acelerado, é uma mulher que vive correndo. E essa sobrecarga física, ela pode levar também a uma sobrecarga mental, que pode levar a uma sobrecarga financeira, que pode levar também a uma sobrecarga emocional, que pode levar a uma sobrecarga espiritual. Então, independente do ponto que se entra nesse ciclo, podemos transitar entre tudo isso completamente. E é aí que a gente entende que vive nesse modo automático de sobrecarga, né? Essa síndrome da sobrecarga, onde tudo é afetado, onde a sua saúde física, emocional, financeira, espiritual, tudo é abalado, justamente pelo excesso de carga, o excesso de fadiga, o excesso de culpa, o excesso de autocobrança, de comparação, tudo isso faz com que essa mulher ela entre nesse estado de sobrecarga. E eu quero falar com vocês agora para finalizar esse bloco um e depois a gente vai entrar no bloco 2, tá bom? Nós iremos falar sobre 5 padrões de resposta a essa síndrome da sobrecarga. Amanda, que padrões são esses? Eu vou apresentar para vocês agora esses 5 padrões da sobrecarga que afeta a sua mente e que está moldando a sua vida e que está te impedindo de ter uma mente sobrecarga. O primeiro é justamente o automatismo. O que é o automatismo? É você
poupar energia diante da sobrecarga e começa a viver de forma automática. Você vive no automático. Então, nós estamos apresentando para vocês 5 padrões de resposta para essa síndrome da sobrecarga. O primeiro padrão é o automatismo. Para poupar energia diante de uma sobrecarga, você começa a viver no automático, porque o seu cérebro está sobrecarregado. O seu sistema nervoso está trabalhando em excesso. O cortisol, que é o hormônio do estresse, está lá em cima. Por isso que você acorda à noite para ir no banheiro, para beber água, porque o cortisol está alto. Por isso que você se estressa muito fácil, porque o cortisol está alto. Por isso que você tem dificuldade de descansar, de desacelerar, porque o seu cortisol está alto. Você dorme tarde, sintoma de que o cortisol também está alto. Então, seu sistema nervoso está tão sobrecarregado que ele entra no modo automático. Todo dia você faz a mesma coisa e não percebe. Por quê? Porque está só sobrevivendo emocionalmente. Outro padrão é o de adiamento. Que padrão é esse? Quando começamos a deixar coisas importantes para depois. É aí que entra a procrastinação. Quem é que está se identificando aqui? Nós temos o automatismo, que é um padrão da sobrecarga. Nós temos agora o adiamento. É quando você tem tanta coisa para fazer que você começa a adiar. Você começa a deixar para depois, porque você não tem energia. Porque o seu sistema nervoso está sobrecarregado, porque os seus pensamentos estão moldando a tua vida. Então você entra no modo de procrastinação e você para de avançar, você para de produzir e você só vive ali no automático. Então o que que acontece? Você passa por esse padrão de automatismo, adiamento e o adoecimento. O adoecimento é quando começamos a danificar estruturas importantes e adoecemos. A gente começa a sentir dor. A gente começa a ver o nosso corpo sofrendo e padecendo justamente com esses padrões aqui, que são consequências de uma sobrecarga no nosso sistema nervoso, no nosso emocional, que vem de pensamentos que estão na nossa mente e que vão moldando a nossa vida. Ó, as meninas estão falando, eu estou me identificando. Se você lembrou de alguma mulher que precisa ouvir isso agora, envia para ela, tá bom? Envia para essa mulher e diz: olha, você precisa estar aqui também. Deixa eu só enviar aqui que eu também lembrei de uma mulher aqui para enviar. Vamos lá. Então, olha só. A gente está falando agora, finalizando o primeiro bloco, falando sobre os 5 padrões de resposta para a síndrome da sobrecarga. Eu falei do automatismo, que é justamente o seu sistema nervoso sobrecarregado, poupar energia e fazer tudo no automático. O adiamento é quando você entra no modo de procrastinação. Você começa a procrastinar. Você diz: eu sou uma pessoa tão produtiva, eu não sou preguiçosa. E por que que eu não estou fazendo? Por que que eu não estou produzindo? Por que que eu estou procrastinando? Porque o seu sistema nervoso está sem energia. Está sem energia. Então você não consegue. Você não consegue avançar. Vamos lá? Outro padrão é o ativismo. Quem aqui já ouviu falar sobre ativismo? O ativismo é quando a gente começa a trabalhar mais ainda na expectativa de não precisarmos mais nos sobrecarregar. Só que isso nunca tem fim. É o ativismo. Na Bíblia, a gente vai ter um exemplo de ativismo. Quem é que sabe me dizer na Bíblia uma mulher que estava nesse modo de sobrecarga emocional e que estava ali no ativismo? Ela estava fazendo muito porque ela achava que se ela fizesse bastante coisa, depois ela não ia ficar sobrecarregada. Quem é que lembra dessa mulher? Quem é que sabe dessa história? Que Jesus repreendeu ela, que Jesus falou com ela, chamou o nome dela, porque ela estava vivendo no ativismo. No ativismo dentro de casa. E que ativismo é esse, Amanda? Esse ativismo é quando você começa a trabalhar ainda mais. Muito bem, Daniela. Daniela acertou. Marta. Marta estava vivendo esse ativismo aqui. Era trabalhar mais na expectativa de não precisar mais se sobrecarregar. Mas o que que acontecia? Quanto mais ela trabalhava, mais ela se sobrecarregava. Até que Jesus repreendeu ela e disse: Marta, Marta,
Olha, tem muita mulher aqui colocando Marta, já lembrou, né? Já identificou que é Marta. Mulheres que já passaram por esse processo. Ó, a Aline falou, hoje eu não sou mais assim, graças a Deus, minha irmã. E é justamente isso, o ativismo acontece muito em muitas mulheres e elas não percebem que estão passando por isso. Outro padrão, né? Outro padrão, que é o quinto padrão, é a anestesia. Amanda, que padrão é esse? É quando começamos a tentar, né? A gente começa é, a tentar fugir para ter alívios rápidos e viciantes. Anestesia. Sabe, no final do dia, quando você vai para o Instagram, vê o story de outra pessoa e você dá uma relaxada ali, isso não é descanso. Isso não é relaxar. Isso é anestesia. É um modo de sobrevivência do automático, que é apenas você fugir ali de forma bem rápida e aliviar o seu estresse. Mas aquilo acaba se tornando um vício. Por isso que muitas pessoas são viciadas. Viciada em séries, viciada em jogos, viciadas em bebidas e viciada em tantas coisas. Por quê? Porque elas não estão bem emocionalmente e elas usam a anestesia emocional para fugir justamente para ter um alívio rápido, rápido, mas que vicia, e isso não é saudável. O saudável aqui é você regular o seu sistema nervoso, é você reprogramar a sua mente com a palavra de Deus, justamente para que você não tenha um padrão de mentalidade deformado, que foi o padrão que nós tínhamos no mundo. Era um padrão de mentalidade deformada, mas agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, esse problema aqui dessa mentalidade deformada, isso não é demônio, isso não é falta de fé ou qualquer outra coisa parecida, é uma natureza humana deformada, mas que está clamando pelo quê? Por redenção, por transformação. E essa transformação vem através de quê? Vem através da palavra de Deus. Vem através da reprogramação mental por meio de exercícios bíblicos que são versículos de reprogramar a nossa mente. É como o apóstolo Paulo falou: pensa naquilo que é santo, pensa naquilo que é honesto, pensa naquilo que é reto. Pensa naquilo que é agradável a Deus. Então, se você percebeu que está tendo um desses padrões aqui, ou se você está vivendo com essa síndrome da sobrecarga, eu convido você a trazer a tua mente para Cristo, a colocar ela diante do Senhor e todos os dias da sua vida eu te convido a estar junto comigo, com 5 minutos com Deus e a sua alma. É justamente o momento que eu liberei, que eu vou estar sempre liberando aqui no Instagram para vocês. Todos os dias vai ter uma passagem bíblica, uma aplicação pessoal com neurociência e um exercício terapêutico para que você venha reprogramar a sua mente, para que você venha usar os exercícios bíblicos e terapêuticos para ter uma mente transformada e alinhada pela palavra de Deus. Então, meu convite a você que está sobrecarregada é que você coloque todas essas dores invisíveis, essas feridas invisíveis diante da cruz e diga: eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero pensar naquilo que é do alto. E eu não quero ser moldada pelos meus pensamentos. A minha vida não pode mais ser moldada pelos meus pensamentos. A minha vida vai ser moldada justamente pela vontade de Deus e por aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. Então, que você traga toda essa verdade bíblica e neurocientífica para a sua vida. A partir de hoje, antes de dormir, eu aconselho você a ficar 1 hora antes de dormir fora das telas, do celular, das redes sociais. Para de ver stories de influência que não agreguem nada na sua vida. Para de se comparar com a vida do outro, achando que ela é perfeita só porque está lá no Instagram, porque na verdade ninguém tem vida perfeita aqui, seja dentro do Instagram ou fora dele. Então você vai ficar 1 hora sem o celular, sem tela, sem nada, antes de dormir. Não vai tomar café tarde da noite, vai beber água horas antes de dormir. Vai dormir antes das 10 da noite ou no máximo 10 horas da noite. Vai orar.
Vai aplicar um versículo bíblico sobre a sua vida, sobre os seus medos, sobre as suas crenças limitantes, sobre aquilo que te preocupa, que te causa ansiedade. Você vai orar e você vai colocar diante do Senhor toda a preocupação e vai dizer: Eu vou dormir em paz e eu tenho a mente de Cristo e eu não vou pensar em nada que não seja do alto e eu não vou deixar que nenhum pensamento venha me sobrecarregar. E a partir de agora, os meus pensamentos, as minhas feridas, as minhas dores, o meu passado, ou a opinião dos outros, ou aquilo que falaram sobre mim, não vai mais moldar a minha vida, não vai mais moldar o meu destino, as minhas escolhas, a minha história, a minha família e o meu legado. Escolha hoje ter uma mente transformada pela palavra de Deus. E isso só acontece através desse exercício diário de oração, de leitura e de estudo da palavra e aplicando a palavra de Deus na sua vida. E agora nós estamos encerrando o primeiro bloco dessa série de hoje, deste episódio, e agora nós iremos entrar no próximo episódio, tá bom? Que é como guardar a mente dos pensamentos tóxicos. Então, você que está aqui no Instagram, me aguarda aí, não sai dessa live. Eu só vou iniciar a próxima gravação do bloco 2 aqui no Zoom, porque vai estar disponível no YouTube em 2 episódios, tá bom? Então, enquanto você está me aguardando aqui, envia essa live para mais uma mulher, porque a partir de agora a gente vai começar o bloco 2, que é como guardar a mente dos pensamentos tóxicos. E depois nós temos consagração na madrugada, às 11 horas da noite, lá no Zoom, com as mulheres do Movimento Levantando Mulheres e do Instituto Amanda Duarte, tá? Então, se você ainda não está no grupo, entra lá no link da minha bio para fazer parte e viver mais uma consagração na madrugada conosco, consagrando mais um mês ao Senhor. Todos os meses a gente faz isso aqui, já é um princípio nosso, nos reunimos em oração, em clamor, e o Senhor sempre traz uma palavra de alinhamento e de direção para a nossa vida. Então, me aguarda aqui no próximo bloco.